Isso é inveja do pessoal que está fazendo Periscope lá e eu não estou conseguindo entrar. Beleza, gente. Hoje a gente vai falar sobre... Meu nome é Alan Magalhães, instrutor de estudos. A gente vai falar sobre revisão. Eu fiquei devendo isso lá no Periscope, mas está difícil para mim. Um amigo meu diz que o problema é de USB, né? O usuário super burro. E eu realmente estou bem burrão nesse novo mundo. Mas beleza, vou chegar rápido. Mas queria falar sobre revisão hoje. Essa ideia também falar sobre como ganhar motivação, né, para voltar a estudar para o pessoal que está estudando há muito tempo. Vamos falar sobre revisão primeiro. Eu vou tentar sair da vala comum. Porque, cara, não precisa fazer muita coisa para você achar lá a curva do esquecimento do Hermann Ebbinghaus. Qualquer coisa, procurem lá no blog do Supermemória, que é do Alberto Delisola, tem lá ó, a curva do esquecimento, e ele te fala direitinho, após as pesquisas do Hermann Ebbinghaus, e falando que você tem que revisar nas primeiras 24 horas, que é muito importante para que você solidifique o que você aprendeu, e depois as revisões periódicas, uma semana, 15 dias, um mês, etc. Eu queria entrar em outro aspecto que eu acho muito, muito importante, muito interessante, para que vocês consigam visualizar o poder da revisão. Não adianta você revisar 50 milhões de vezes se você não entendeu a primeira, para começar. Então, uma coisa é muito importante. A aquisição da informação tem que ser precisa. Você tem que ter adquirido muito bem a informação. Para aí depois você pensar em memorização, o que na verdade já acontece, né? Eu geralmente costumo dizer que 95% da brincadeira é você compreender o que você está estudando. Se você compreender, já é 95% da memória. Você memoriza por uma questão lógica. Quando a coisa te faz muito sentido para você, fica fácil de guardar. Você realmente aprende. Muito bem. E aí, o que é? Eu costumo fazer a seguinte metáfora. Porque o grande problema, eu acho que nessa primeira leitura, é que a pessoa fica muito preocupada em guardar tudo que tem ali, como se ela tivesse uma memória fotográfica ou algo parecido. E aí a pessoa começa, não lê, fala assim, não, tal, artigo tal, aí quer guardar o número do recurso extraordinário, quer guardar o nome do autor, aí você tem um conceito onde o autor coloca mais conceitos de 3 autores, o cara quer guardar os 3 conceitos, ele está estudando um livro só, de um autor, o que é importante? O conceito dele. Então essa aquisição é muito importante. Eu costumo fazer o paralelo com de assistir a um filme por várias vezes. Por exemplo, eu tinha o hábito muito forte de assistir um filme por mais de uma vez. E, cara, e aí fiquei até preocupado, porque eu achei que fosse algo patológico. Mas depois eu vi, parece que por pesquisas científicas, que não que é muito salutar. E o paralelo com as revisões é perfeito. Por quê? Eu vou botar mais ou menos numa ordem, né? Primeiro, você tem que compreender bem o filme. Entendeu a essência? Entendeu. Você já é capaz de falar a essência para qualquer um. No dia seguinte, daqui a 10 dias, quer ver? Lembra aí do filme Ghost. Fala sobre o quê? Ghost é lá de 1900 lavar bolinha. Não é da minha época, é a época dos meus pais, né? Eles me contaram. 1900 lavar bolinha. E aí? Até hoje você tem a condição de me falar a essência. Logicamente, dificilmente, você vai me falar sobre os detalhes. Sobre falas, muito menos. Mas olha só, se você pega esse filme e assiste a esse filme por mais de uma vez, é como se fosse colocando filtros de detalhamento do que você aprendeu. E aí você começa a entender como é que as cenas se concatenam, depois das cenas você começa a falar uma fala ou outra, ou um detalhe ou outro, e é exatamente isso que acontece quando você revisa o texto. Você tem novos insights, você presta atenção em algumas coisas, retém outras que são mais importantes, e a coisa começa a funcionar de uma forma muito legal. Então as revisões servem para isso. Eu tenho algumas reservas com relação à periodicidade, fora as primeiras 24 horas. As primeiras 24 horas são realmente fundamentais. Mas com relação ao resto, a uma semana, um mês, eu acho que é muito a gosto do freguês. Porque se você entendeu muito bem, você pode até fazer isso uma semana, mas você vai dar, lembrei, pô, isso aqui eu já lembrei, ok. E aí, não vejo muito, logicamente, toda revisão é bem-vinda, mas eu estou falando em termos práticos. Você acaba sentindo a necessidade, por exemplo, você fica algum tempo sem ver uma matéria, você fala assim, cara,
Só que eu sei razoável, mas eu sabia mais. Então eu preciso dar uma olhada e dar uma refinada naquilo que eu aprendi. E assim a coisa acontece. Então eu acho que tem as 24 horas, acho importante. E legal, as primeiras 24 horas, depois você vai, ao seu gosto, vai administrando o que você tem para ler, né? Logicamente, se você tem que saber mais uma matéria, porque ela tem um peso maior de repente na sua prova, legal, bate em cima, que é importante. Muito bem, eu vou deixar para fazer outro vídeo sobre como pegar a motivação para retomar os estudos depois de muito tempo estudando. É isso, e vamos voltar com Michael agora no seu jornal matinal. Valeu. Força.